Então, eu estava me recordando de uma época gloriosa do início da minha advocacia. Naquela época, tudo era no papel. Naquela época, os meus pais estavam vivos, eu estava iniciando uma trajetória, não estava ainda encontrando resistência, dificuldade, safadeza, como eu vejo hoje com alguns magistrados e alguns servidores que eu tenho combatido, e é por isso que eu vou apresentar essa carta bomba. Essas pessoas que jogam sujo, que me ameaçam, que ameaçam membros da minha família, que colocam haters no meu canal, essas pessoas eu declaro, para que possam ouvir, com um bom som, que essas pessoas, que os senhores e senhoras são uma vergonha para a nossa justiça. A verdade que vocês carregam é uma mentira. A verdade que a Unilau carrega é a verdade absoluta. Para a infelicidade de vocês que tiveram a ousadia de aceitar propina da operadora de saúde, para ganhar um troquinho ali, e estão ganhando troquinhos, por aí afora, de muita gente, Os senhores e as senhoras são uma vergonha do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os senhores e as senhoras não têm moral para questionar a minha família, a minha trajetória como advogado. Dizem que as minhas palavras que eu coloco nos autos, porque foi assim que eu aprendi com o nosso eminente desembargador, o Dr. Márcio Pinto Gonçalves. Mas eu tenho uma escola dentro da minha própria família. Eu tenho um berço. Eu, apesar de ter estudado, numa escola, em que eu fui vítima de bullying, em que eu fui vítima de discriminação social, em plena ditadura militar, um colégio em Niterói que era comandado por uma pessoa nazi-fascista, que era cúmplice de governantes ditatoriais e impostos por uma ditadura suja no nosso país, Brasil. Eu sou um patriota, eu sou um advogado, eu jurei pela bandeira do nosso país dentro de uma autarquia federal, que foi a Universidade Federal Fluminense. Quando eu me diplomei como bacharel em Direito, quando eu peguei a carteira da ordem, nessa foto que está aqui atrás, junto com meu pai, e prestei juramento à advocacia, à minha profissão, que eu tenho colocado com honra e com brilho, de uma família de heróis da Segunda Guerra Mundial, numa família em que as pessoas combateram o nazifascismo e que meu avô, Virgílio José dos Santos, é herói da Segunda Guerra Mundial, em nome de rua, no município de Niterói. De uma família em que o meu pai foi servidor público federal e passou em primeiro lugar no concurso. Ele não passou na janela, como os senhores e as senhoras, que vêm em juízo me atacar com tráfico de influência, no disse-me-disse, para poder me provocar, para provocar a minha ira, para tentar e colocar o demônio aqui do meu lado, para que eu pegue em armas e fuzile os senhores e as senhoras, como vocês bem querem. Querem me atrair para uma cilada, para que eu chegue junto de
vocês, para que eu os agrida fisicamente e dê uma surra em cada um de vocês, que são indignos, que chegaram ao ponto de ameaçar pessoas inocentes da minha família. Os senhores e as senhoras são pessoas desonradas, são pessoas sem moral alguma, são pessoas indignas e que têm que ser expulsos da magistratura e do serviço público. E agora eu tenho uma carta-bomba de provas. E eu vou botar isso nos autos, como eu aprendi. Porque eu tenho berço. Porque eu tenho um pai e uma mãe que me deram educação. Eu não peguei a educação que o meu pai e minha mãe me deram e joguei no lata do lixo. Eu peguei a educação que o meu pai e minha mãe me deram, a educação que a minha família me deu, que a família da minha esposa me deu, de pessoas dignas e honradas. Eu peguei toda essa bagagem, eu peguei todo esse histórico, eu me deparei com pessoas ilustres na nossa sagrada justiça. Eu me deparei com grandes juristas, grandes desembargadores federais, grandes desembargadores estaduais, ministros, inclusive com muita saudade do nosso eterno ministro Teori Albino Zavascki, que foi meu professor na pós-graduação na UF, com imensa saudade da jurista Ada Penegrini Grinober, que foi minha professora na UF, na pós-graduação. Eu me deparei com pessoas do quilate do professor Alfredo Mota, professor de Direito Penal, que inseriu a minha mentalidade voltada para o social. Eu me deparei com um sociólogo, Ronaldo Coutinho, com a assistente social e uma sumidade, Maria Tereza Menezes. Eu me deparei com pessoas de um grande quilate, como o meu pai, José Barroso, como a minha mãe, Marlene Santos Barroso, como a minha avó, Heloísa Sivieri Barroso, o meu avô, Antônio Barroso. Não tem esse papinho comigo de vascaíno, não, de ficar balançando o bonequinho na Uber, não, cara. Você é um boçal, tá? Não entendi nada de segurança pública. Eu tive que te dar aula dentro da trajetória em que nós estivemos juntos. É pra você que eu tô falando. Como é pra todos vocês que vão perder os seus cargos e vão parar no cilindró. Esse é o recado da Unilau hoje. Entrarei e inserei vídeos educativos que vocês têm que aprender. Vocês que passaram pela janela, que são analfabetos jurídicos, têm que aprender com a Unilau. Seja bunda na cadeira e passem a estudar. Seja alguém na vida, que o cargo de vocês vão perder. Isso aqui é mais do que uma promessa. Isso aqui é uma certeza absoluta. Muito obrigado. Shalom. Tenha uma boa semana. Aqui tem ética. Unilau.